Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta aula a respeito de variável complexa. E hoje falaremos sobre derivada de uma função complexa quando ela é dada em termos das coordenadas polares do seu argumento z. Muito bem. Então, nós já vimos que um número complexo z pode ser dado pelas suas coordenadas cartesianas, x e y, ou pelas coordenadas polares r e θ. Então, podemos escrever o z como r cis θ, onde cis θ é uma abreviatura para cosseno de θ mais i seno θ. E assim, a nossa função f de z complexa pode ser escrita em termos de r cis θ e separar a parte real e a parte imaginária como funções de r e θ. Um exemplo para ilustrar é a função z ao quadrado. Se escrevermos que o z é r cis θ, então f de r cis θ é r cis θ ao quadrado. Quando elevamos um número complexo ao quadrado, nós elevamos o seu módulo r ao quadrado e adicionamos os argumentos, θ com θ, que dá 2θ. A parte real desta função é r cosseno de 2θ e a parte imaginária é r ao quadrado seno de 2θ. Então, o nosso u do exemplo genérico para esta função é r ao quadrado cosseno de 2θ e a parte imaginária é r ao quadrado seno de θ, seno de 2θ. Ok. Vamos falar agora, então, em derivada em coordenadas polares, não é? Vamos calcular a derivada num ponto z0, que em coordenadas polares é um r0 cis θ0. θ0 é um argumento do z e R0 o seu módulo. Vamos, então, tomar um z genérico, que escrito em coordenadas polares é o r cis θ. E a nossa função, então, escrita em termos de coordenadas polares, tem uma parte real, que é uma função de r θ, e uma parte imaginária. Vamos nos lembrar a fórmula da derivada ao longo de uma curva. A derivada da f ao longo da curva z de t, num ponto t0, é a derivada de f no ponto z0, onde z0 é o r0 cis θ0, multiplicado por z' de t0. Né? Ou, explicitando a derivada da f no ponto z0, nós vamos ter que a derivada da f no ponto z0 é a divisão disto por isso, que nós escrevemos aqui e delimitamos por esse retângulo. Vamos nos lembrar que a função z de t no ponto t0 vale z0. Então, a curva passa pelo ponto z0, onde a gente quer calcular a derivada da f, quando o argumento ou parâmetro t da curva for t0. E nós vamos calcular a derivada usando essa fórmula, escolhendo duas curvas que passam por z0. Uma delas é a semirreta, que sai da origem e passa por z0. A outra é uma circunferência que passa por z0 e tem centro na origem. Pois bem, vamos começar com a semirreta. Na semirreta, o argumento dos pontos desta semirreta permanecem
permanece constante. E o que varia é o módulo. Então, em lugar de usar a letra T para designar o parâmetro, nós vamos usar a letra R. Então, o segmento de reta é expresso por esta fórmula aqui, onde o R é variável e o θ0 é constante. Quando o R for R0, nós passamos pelo Z0. A derivada de Z em relação a R é simplesmente derivada disso em relação a R é 1. Então, fica apenas cis de θ0. Vamos nos lembrar que o Z0 é R0 cis de θ0, que é o valor dessa função Z de R quando R é R0. Para aplicar essa fórmula da derivada ao longo da curva, precisamos primeiro da derivada da composta. Né? No ponto T0, que agora para essa curva, como parâmetro R, é quando o R for R0. Então, primeiro calculamos a composta. A composta é aplicar F em Z de R, onde o Z de R é R cis de θ0, como definimos aqui em cima. Pois bem, e a nossa F em R cis de θ0 tem sua parte real, sua parte imaginária, aplicados em R θ0. Ok. E a derivada? A derivada da composta num ponto R0 é o valor da composta no ponto R menos a composta no ponto R0 dividido por R menos R0 quando R tende para R0. Bem, mas a nossa F em Z de R tem uma parte real e uma parte imaginária. A F em Z de R0 tem uma parte real e a parte imaginária. Vamos separar a parte real primeiro, dessa diferença, que é U de R θ0 menos U de R0 θ0, dividido por R menos R0. E tomar o limite disso quando R tende a R0. Mais I vezes a parte imaginária desta diferença, que é V em R θ0 menos V em R0 θ0, dividido por R menos R0. Isso quando R se aproximar de R0. Ora, o limite dessa razão, observem que apenas a primeira variável muda, a segunda permanece constante em θ0. Então, esse limite aqui é nada mais, nada menos do que a derivada parcial da função U em relação a R no ponto R0 θ0. E aqui, também, vejam que apenas o primeiro argumento muda, o segundo permanece constante. Então, essa diferença, dividido por R menos R0, tomado no limite, neste limite aqui, é nada mais, nada menos do que a derivada parcial desta função no ponto R0 θ0, quer dizer, nesse ponto aqui. Pronto. Esta é a derivada ao longo da curva. Du dr no ponto R0 θ0 mais I dV dr no ponto R0 θ0. Então, como nós escrevemos aqui em cima, para obter a derivada no ponto Z0, dividimos a derivada ao longo da curva no ponto T0 por a derivada da expressão da curva em função do parâmetro no ponto T0, que para nós aqui o T é R e o T0 é R0. Nós já vimos que o Z' de R é cis θ0,
E, portanto, o Z' em R0 também vai ser cis de θ0, porque o Z' não depende do R. Então, o Z' em R0 vai ser cis de θ0, e com isso a gente obtém, então, que essa divisão é dado por esta expressão aqui, que nós colocamos aqui, só omitimos os pontos onde as derivadas são calculadas para caber na página, não é? dividido por Z' de R0, que é o cis de θ0, como vimos ali em cima. Então, quando a função f tem derivada no ponto z0, ou seja, no ponto R0 cis de θ0, esta derivada é dada por esta fórmula. Façamos agora a dedução da derivada se nós seguirmos outra curva. Seguirmos, por exemplo, esta circunferência com centro na origem, que passa por Z0. Qual é a equação dessa circunferência? Nesta circunferência, o raio permanece constante, R0. O argumento é que muda. Então, a equação dessa circunferência seria R0 cis θ. E fornecemos o Z como função de θ. Então, voltemos, não é, à nossa dedução, que aqui está. O Z de θ, então, agora na circunferência, é R0 cis θ. E a sua derivada, vamos recordar que quando a gente deriva cis θ em relação a θ, daí vezes cis θ. Se alguém tem alguma dúvida, pode deduzir isso facilmente, não é? Derivando cosseno mais seno de θ. E lembrando que i ao quadrado é menos 1. Né? Então, como R0... sim. E quando é que essa curva passa pelo ponto Z0? Quando θ for θ0. Portanto, Z' em θ0, basta substituir θ por θ0 aqui. R0 cis de θ0 é o Z0. Z0 vezes o i. Né? Nós sabemos que o Z0 é o R0 cis de θ0, ou seja, é essa função aqui em θ0. Em θ0. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a composta f em z de θ. A composta é, por definição, aplicar f em z de θ. E o nosso z de θ agora é R0 cis θ. Então, retornando aqui, R0 cis θ, que tem uma parte real e uma parte imaginária, que eu chamei de U e V. Em que ponto? R0 θ. Então, esta é a função composta, cuja derivada a gente chama de derivada de f ao longo da curva. Então, essa derivada aqui é em relação a θ. Não é? Para calcular a derivada da composta, eu pego a composta no ponto θ, subtraio da composta em θ0 e divide pela diferença dos argumentos, θ menos θ0. E faço o limite de quando θ tender a θ0. A parte real dessa diferença é U de R0 θ menos U de R0 θ0, sobre θ menos θ0. Mais I vezes a parte imaginária da diferença. E a parte imaginária da diferença em θ e θ0 fica V de R0 θ menos V de R0 θ0 sobre θ menos θ0. Ora, aqui em cima, só o segundo argumento varia. O primeiro argumento fica constante em R0, dividido por θ menos θ0.
e isso sabemos é a derivada parcial da função u em R0 θ 0, que nós escrevemos aqui. Aqui é a mesma coisa, só que a função é v. Então, o limite desta razão é a derivada parcial de v em relação ao segundo argumento, que é o θ, no ponto R0 θ 0. Ok. A derivada da função f no ponto z0 é a derivada ao longo da curva em θ 0 dividido pela derivada de z em θ 0, como nós escrevemos em verde acima, né? Na cor verde. Pois bem, nós já calculamos quem é a derivada ao longo da curva, está aqui, coloquei aqui. Só omiti o ponto em que a derivada é calculada para caber na página. E agora, dividir por z' de θ 0. E o z' de θ 0 está aqui em cima. É I, Z0. É I, Z0. E as derivadas parciais são calculadas no ponto R0 θ 0, como na fórmula de cima. E chegamos, então, à derivada de f no ponto Z0, como sendo, veja, 1 sobre I é menos I no numerador. Então, vai ficar menos I du dθ, que está aqui, e I dividido por I dá 1. Então, fica só dv dθ. Esse termo veio para cá. E esse, multiplicado por menos I, veio para cá. E no denominador ficamos com Z0. Então, veja, se a função é derivável no ponto Z0, a sua derivada pode ser calculada em termos das derivadas da sua parte imaginária e da sua parte real em relação a θ. E também o ponto Z0, que é o R0x de θ 0. Pois bem, a derivada, quando a função é derivável, podemos calcular a sua derivada usando essa fórmula ou usando essa outra aqui, né? Ambas têm que dar o mesmo resultado. Vou repetir essa fórmula que eu chamei de estrela aqui embaixo. Aqui está a estrela. Tanto essa que acabei de deduzir quanto a estrela que deduzimos há pouco, ambas satisfazem as equações chamadas... ambas fornecem a derivada da função f no ponto Z0. Lembrar que R0, x de θ 0 é o Z0. Esta ou esta fornecem o mesmo resultado. Ora, se fornece o mesmo resultado, elas têm que ser iguais. Para serem iguais, este termo aqui tem que ser igual a este vezes o R0 aqui. E este termo aqui, com sinal menos, tem que ser igual a esse vezes o R0. Então, o R0 du dr tem que ser igual a dv dθ. O R0 du dr tem que ser igual a dv dθ. E o R0 dv dr tem que ser igual a menos du dθ. Então, essas são chamadas equações de Cauchy-Riemann. Quando a função f tiver derivada no ponto Z0, então a sua parte real e a sua parte imaginária, quando escritas em coordenadas polares, tem que satisfazer a essas duas equações. Agora, uma coisa interessante. Satisfazer essas duas equações não é condição suficiente para garantir a existência da derivada. Se a derivada existe, as derivadas parciais existem e satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Agora,
nem sempre quando as derivadas parciais existem e satisfazem as condições de Cauchy-Riemann, podemos garantir que a função f é derivável. Tem até exemplo nas anotações de aula. Então, a condição suficiente para a existência dessa derivada f' de Z0, onde Z0 agora está escrito na forma polar R0 cis θ 0, primeiro, que as derivadas parciais existam, derivadas parciais de U e V, existam numa vizinhança do ponto R0 θ 0, onde o R0 e o θ0 vêm do Z0. Essas derivadas parciais precisam ser contínuas no ponto R0 θ 0. Terceiro, as equações de Cauchy-Riemann devem ser satisfeitas no ponto R0 θ 0. Então, feitas todas essas, ou satisfeitas todas essas exigências, existe a derivada da f no ponto Z0, onde o Z0 é o R0 cis θ 0 e a f' de R de Z, que é, ou melhor, a f de Z, a f de Z, escrita em termos de Rθ, tem uma parte real U, que é a função de Rθ, e uma parte imaginária V, que é a função de Rθ. É isso. E agora, então, vamos ver alguns exemplos onde podemos usar esses resultados que acabamos de citar aqui. Existência da derivada parciais da parte real e parte imaginária, numa vizinhança do ponto que eu quero derivar, continuidade das derivadas parciais de U e V em R0 θ 0, e as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas. Se isso for verdadeiro, então a função é derivável. E para continuar o acompanhamento, nós vamos agora voltar às nossas transparências e analisar como é que se deriva um ramo da função logaritmo complexo, não é? Vamos lembrar que quando a gente calcula o logaritmo de um número complexo na forma polar, vai dar o logaritmo natural de R, que é uma função real, de variável real, R é o módulo desse argumento aqui, mais Iθ, onde θ é um argumento qualquer de Z. Se θ é um argumento, então ln de R mais Iθ é um valor possível do logaritmo, e os demais são da forma ln de R mais I, abre parênteses, θ mais 2κπ, fecha parênteses. Para qualquer K inteiro, isso dá um logaritmo da função. Quando a gente fixa o argumento, como aqui, vamos fixar o argumento θ no intervalo menos π, e lembrar que quando θ for π, esse ramo deixa de ser derivável, porque ali a função é descontínua, porque o θ passa de π, quando cruzo o semi-eixo real negativo, o θ vai de π para menos π, então a parte imaginária fica descontínua.
Então, preciso fazer um corte no domínio do ramo para que naquela região que nos resta, a função seja derivável. A parte real é ln de r, a parte imaginária é θ. Então, essa u é uma função de rθ, mas é constante em θ. E esta é constante em r. O r varia e a função não varia, só varia em relação à segunda variável. Então, calculando du dr dá 1 sobre r, du dθ dá 0, o dv dr dá 0, porque aqui só tem θ, e a derivada de v em relação a θ dá 1. Todas essas derivadas são contínuas, exceto em zero, né? Quando r é zero. Mas nós estamos colocando a restrição de r ser maior que zero. Então, na origem, a função logaritmo não é derivável, f de zero. Não existe f' de zero, quando a f for um ramo do logaritmo. Vocês poderão verificar em casa que as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas em todo o conjunto D, não é? Esse domínio D é definido por essas desigualdades aqui. O R é positivo, isso exclui o zero, e o θ fica entre menos π e π, o que exclui o semi-eixo real negativo. E usando as fórmulas que a gente deduziu, nós chegamos a... E a fórmula é 1 sobre cis θ, né? 1 sobre cis θ, que era uma delas, du dr mais i dv dr. Em vez de fazer a derivada num ponto r0, θ0, calculamos aqui num ponto rθ genérico. A função u é o ln, a função v é θ, dθ dr é 0, dln dr é 1 sobre r. Então fica 1 sobre r cis θ. Ora, se o nosso z é r cis θ, aqui é 1 sobre z. Então a derivada desse ramo aplicada num ponto z é 1 sobre z. Olha que interessante. A mesma fórmula que a derivada do logaritmo, né? Então, se a gente chama essa função f de logaritmo, então f' é a derivada do logaritmo. A derivada do log de z é 1 sobre z. Interessante esse resultado. Derivada de um ramo da raiz quadrada. Vamos nos lembrar que quando a gente extrai a raiz quadrada de r cis θ, extrai a raiz quadrada do seu módulo e divide o seu argumento por 2. Lembrar que o cis θ sobre 2 é uma abreviatura de cosseno de θ sobre 2 e mais i seno θ sobre 2. Então, a parte real é esta, está aqui. A parte imaginária está aqui. Vamos admitir que este ramo seja definido no domínio, definido por r maior que zero, então excluímos a origem, e o θ vai de menos π a π, aberto em π. Então, a gente está excluindo o semi-eixo real negativo, que é um corte do ramo. Neste corte, o ramo deixa de ser contínuo e, consequentemente, não é derivável. Então, a função, a parte real é esta, a parte imaginária é esta. Vocês poderão verificar que as derivadas existem, são contínuas em D, e satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, as equações 16 e 17. Opa, voltamos bastante, esta e esta, né?
Ok. Então, isso garante que a função f é derivável em qualquer ponto do domínio D e a sua derivada em qualquer ponto desse domínio é dado pelas fórmulas que nós deduzimos, né? dOdr mais I vezes dVdr dividido por cis-θ. Pegando as fórmulas de U e V, derivando em relação a R, U é uma raiz quadrada de R, quando a gente deriva, dá 1 sobre 2 raiz de R, que é a mesma coisa. E cosseno de θ sobre 2 mais I seno θ sobre 2 é o cis-θ sobre 2. E no denominador fica 2 raiz de R vezes cis-θ. Quando a gente divide cis-θ por cis-θ sobre 2, dá cis-θ menos θ sobre 2 no denominador. Né? Passei esse cis-θ sobre 2 para o denominador. Vem constar um negativo. Né? Isso daqui é o inverso desse. Tanto é que se eu multiplicar esse por esse, dá 1. Quando de θ eu subtraio θ sobre 2, dá θ sobre 2. Mas então dá 1 sobre 2 vezes raiz de R cis-θ sobre 2, que é o f de R cis-θ. Como a fórmula vale para qualquer ramo, se você pegar qualquer outro ramo da raiz quadrada, veja, aqui nós fixamos um ramo porque nós fixamos o argumento θ do número z aqui. Entre menos π e π, cada número z tem um único argumento nesse intervalo. Então, nós estamos fixando o argumento. E, portanto, estamos escolhendo um dos valores da raiz quadrada. Então, a derivada de f é 1 sobre 2 vezes f. Se f é z elevado a meio, então é 1 sobre 2 vezes z elevado a meio. Que é a mesma fórmula que vale para os reais. E indica que a derivada de um ramo da raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes o mesmo ramo no denominador. Bom, aqui nós definimos a função z elevado a k, quando k é um número complexo. Por definição, a função e elevado a k log de z. Né? É uma função multivalente. Né? Porque o log é multivalente. Se eu escolho um dos ramos do log, eu vou ter um dos ramos dessa função z elevado a k. Né? E a gente sabe que a derivada de qualquer ramo da função log é 1 sobre z. Então, a gente pode usar a regra da cadeia para calcular a derivada. A derivada da composta é a derivada da exponencial no ponto k log de z, multiplicado por k vezes a derivada do log. Multiplico pela derivada do argumento. K é constante, sai fora da derivada, fica a derivada do log. A derivada do log é 1 sobre z, então fica e elevado a k log de z, que por definição é z elevado a k, né? Que é o f de z, né? F de z, que multiplica k sobre z. Então, nós vamos põe esse k aqui à esquerda, f de z é um dos ramos de z elevado a k, e 1 sobre z é z a menos 1. Então, z elevado a k vezes z elevado a menos 1 dá z elevado a k menos 1. Então, olha que interessante. Derivar qualquer ramo de z elevado a k, k vezes aquele mesmo ramo elevado a k menos 1. A mesma fórmula deduzida para a função potência real. Né? E aqui pegamos f elevado a g, uma função complexa
elevado a outra função complexa, cuja definição é e elevado a g vezes o log de f. Se o log é multivalente, portanto, se eu quero um ramo dessa função, tem que escolher um dos ramos da função logaritmo. Feita essa escolha, a gente pode usar a regra da cadeia para calcular a derivada desta função, f elevado a g. É a derivada dessa função composta aqui, que é a derivada da exponencial neste ponto e a derivada da exponencial e a própria exponencial, multiplicado pela derivada do argumento, que é isso aqui. E a derivada desse produto é a derivada do primeiro fator vezes o segundo, que colocamos aqui, mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo. Para calcular a derivada disso, novamente a regra da cadeia. Derivada do log é 1 sobre f, vezes a derivada de f. Então, fica f' sobre f. Então, essa é a expressão. E com isto, encerramos essa parte de derivada. Vimos como é que é possível calcular a derivada de uma função complexa através das derivadas parciais de sua parte real e sua parte imaginária. Vamos parando por aqui e na próxima aula falaremos sobre a integração de funções complexas. Então, até breve, espero vê-los logo, na próxima aula. Espero revê-los na próxima aula.